Olá pessoal, É, hoje eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu quero dividir uma coisa bem bacana com vocês, uma coisa que aconteceu comigo e eu tenho que passar isso porque eu sei que pode servir para algumas pessoas, porque eu sei que foi Deus que me deu isso. Eu quero começar contando um pouquinho do que aconteceu comigo para mim estar chegando até esse ponto que eu tô falando com vocês. Eu já postei um vídeo mostrando o que aconteceu comigo em 2011 sobre um acidente que eu sofri no trabalho, onde eu tive que submeter a 5 cirurgias e foi um ano bem difícil para mim. Eu sou criado num berço evangélico, minha mãe é missionária, meus avós fundadores de igreja, e desde criança eu cresci nesse meio. Cultos aqui em casa, culto na igreja, e aos 11 anos de idade eu comecei a participar do louvor da igreja, já tocando bateria. Aprendi desde cedo que o meu lugar era na casa do Senhor. Só que chegou uma fase da minha vida onde eu estava fazendo faculdade que eu comecei a me desvirtuar um pouquinho das coisas. Não que eu desviei, mas eu praticamente era um desviado dentro da igreja. Não estava para baderna, não estava para festa, nada disso. Só não estava com minha cabeça focada para aquilo que Deus queria que eu estivesse. Chegou um tempo que eu ia para a igreja, sentava no banco, saía do louvor, não prestava atenção na palavra, não prestava atenção no louvor, não queria saber de nada da igreja. Chegava aos cultos às 8h30, 1 hora de atraso, e fiquei um certo tempo fazendo essas coisas. Passei por muitas dificuldades na minha vida, na área sentimental, na área profissional, em diversas áreas. E chegou um ponto que eu acordei e falei pro Senhor que não era isso que eu queria pra mim. Eu sabia que não era isso que o Senhor queria pra mim. E coloquei na minha cabeça que eu iria mudar de vida, que eu iria voltar para os caminhos do Senhor corretamente. Voltei para o Ministério de Louvor, voltei a tocar com o Ministério de Louvor. E era um período que eu estava com muita vontade de servir a Deus. Era um período que a gente estava gravando, a banda que eu tocava, eu estava em estúdio gravando. E eu tinha colocado na minha cabeça também de fazer um seminário, eu tinha conversado com o pastor, a igreja já estava tudo certo para mim estar fazendo esse seminário. E quando eu decidi mudar de vida, decidi que era o momento meu de mudança de verdade, um dia antes de eu entrar em estúdio para estar gravando a primeira música do CD, eu sofri um acidente, que eu caí de 5 metros de altura. Eu tive que me submeter a 5 cirurgias, foram uma na mão direita e 2 na mão esquerda. Tive que pegar enxerto do quadril e colocar na mão esquerda, e foi um período muito difícil para mim. Mas por que eu tô contando isso para vocês? Porque foi logo no momento em que eu me propus a mudar de vida, me propus a fazer diferente, a mudar algo, que aconteceu isso tudo comigo. Muitas pessoas viraram para mim falando que era o diabo que estava furioso comigo, que era obra de macumbaria, que era isso, mas eu não vejo desse lado. Eu vejo que foi uma chance que Deus me deu para mim estar conectado com Ele de verdade, porque eu fiquei 1 ano de cama, e esses 1 ano foi um dos melhores anos da minha vida também, apesar de ter sido um ano de muita dor, de muita solidão, de muita tristeza. Mas eu varava a noite lendo a Bíblia, varava a noite vendo estudos bíblicos. Foi aí que eu comecei a querer mais pregar, a querer mais louvar o Senhor. Foi um ano de descoberta. E eu queria estar passando para vocês o seguinte, que às vezes a gente pensa que as dificuldades vêm para nos jogar por terra, mas eu aprendi uma coisa no hospital, que quando eu varava a madrugada sem dormir, que o Senhor coloca as provações pra gente nos capacitar também, pra gente ter o que passar para as outras pessoas.
E no meio de tanta negatividade, tanta coisa que estava acontecendo na minha vida, eu aprendi que quando a gente encontra o lado positivo dessas coisas, quando a gente consegue tirar o lado positivo de tudo que está acontecendo na vida da gente, a gente acaba esquecendo automaticamente o negativo, a tristeza, a solidão, as dores. A gente só enxerga um alvo, só enxerga aquilo que o Senhor quer que a gente enxergue. E uma certa noite no hospital, fiquei internado alguns dias na Santa Casa aqui de Belo Horizonte. Eu estava orando ao Senhor, deitado no leito, né? E o Senhor foi falando comigo, e ao mesmo tempo que Ele foi falando comigo, eu fui escrevendo no celular. Eu peguei o bloco de notas do celular e fui escrevendo o que o Senhor foi me dizendo. Eu até li isso na igreja quando eu fui contar o meu testemunho. E eu queria ler para vocês, queria passar para vocês o que o Senhor me deu. Espero que vocês prestem atenção, porque foi uma coisa que mudou minha vida completamente. Eu sei que serve para muitas vidas que está vendo esse vídeo. Eu peço para vocês prestarem atenção, porque foi uma coisa que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que Ele colocou, não foi só para mim. Ele colocou para mim repassar isso que Ele estava falando. Foi uma coisa muito sobrenatural, porque foi sem pausa. O Senhor foi falando comigo, eu fui escrevendo. Isso era às 3 horas da manhã na Santa Casa, aquele silêncio absoluto. Eu queria dividir com vocês, eu vou estar lendo aqui. E que vocês prestem atenção e procure achar esse lado positivo das coisas, porque eu sei que é isso que o Senhor quer. Também eu vou estar lendo para vocês aqui. Quando Deus nos coloca à prova, somos testados de diversas maneiras, das mais inesperadas formas, seja na área espiritual, sentimental, profissional, que seja. Vimos que Deus não dorme, que devemos sempre estar debaixo de sua graça e sua lei. Viver em Cristo não quer dizer que somos imunes às coisas ruins, mas sim que somos pelo Pai cuidados, resgatados, protegidos. Existem certos momentos em nossas vidas que não conseguimos enxergar onde está Deus, onde Ele está agindo. Isto acontece quando damos brecha para as coisas ruins e ficamos cegos, inseguros. Não vemos o lado bom das coisas. Para aqueles que vivem sobre a lei do Senhor, Deus age em nosso favor o tempo todo. A palavra fala que em tudo dai graças, devemos viver a verdade, e a verdade é Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, quando foi espancado, apedrejado, humilhado e crucificado, ele questionou a Deus o porquê disso tudo, mas logo percebeu que em tudo isto havia um plano de Deus Pai. E ele, Jesus, com toda a dor, conseguiu ver o lado positivo disso tudo que estava passando. A grande obra que seu Pai faria por toda a humanidade. Qual foi o propósito? Foi mostrar para toda a humanidade o plano da salvação, a libertação de toda a humanidade, através do sofrimento de Jesus. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos o tempo todo testados e aprovados por Deus. Ele não quer soldados covardes e despreparados em seu exército. Por isso somos colocados à prova o tempo todo. Para o soldado alcançar o posto maior em seu batalhão, ele necessita viver várias experiências, enfrentar diversas situações de combate, várias missões para estar bem preparado para liderar seu pelotão. E isso é a mesma coisa que Deus faz em nossas vidas. Quando nos colocamos à disposição para trabalhar para Ele, Ele nos coloca à prova todo o tempo, nos faz sofrer, chorar, ter medo, sentir-nos sozinhos, vivermos diversas situações. Quando passamos por todas essas provações, pela misericórdia de Deus, isso nos faz crescer tanto espiritualmente que somos aí sim usados por nosso Deus para pregarmos Sua palavra e sermos testemunhos vivos do que Ele é capaz de fazer em nossas vidas e como Ele é bom e fiel até mesmo diante das provações. Então é esse texto que eu gostaria de dividir com vocês. Espero que vocês tenham entendido qual o propósito disso tudo, que a principal coisa é aquilo que eu falei. Vamos tentar abstrair aquilo que é positivo, que automaticamente aquilo que é negativo, aquilo que nos faz chorar, Deus apaga
e nos dá nova vida, nos dá uma vida feliz, nos dá uma vida de vitória, porque a gente começa a focar no alvo certo, no alvo que Deus propôs pra gente. Então, esta mensagem que ele está passando, que Deus abençoe a vida de vocês. E se tem alguém passando por provações nesse momento, eu quero falar que em tudo dai graça. Em tudo buscai o Senhor, porque a palavra do Senhor fala que buscai primeiro, né, as coisas dele, que as demais coisas ele vai acrescentando. Então tudo que a gente passa na vida é permissão do Senhor. Então, abraço, Deus abençoe e sejam felizes.